A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. E se encontra no livro de Jó, capítulo 10, no versículo 12, que diz: Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado o meu espírito. Nós estamos diante da palavra do Senhor, capítulo de número 10 de Jó, onde nós vamos ver aqui Jó protestando contra a severidade de Deus. A gente está aprovando ele naquele momento onde ele está enfermo, onde ele perde seus filhos, onde ele perde todos os seus bens. Nós vamos ver que o capítulo 10 de Jó vai mostrar o patriarca expressando profunda angústia. Ele vai estar questionando Deus sobre os motivos da sua dor. Ele contrasta o cuidado de Deus em sua criação com a aparente crueldade do seu sofrimento atual, retratando ali o lamento de um justo que busca resposta em meio ao silêncio divino. Nós vamos ver que Jó, quando nós lemos entre o versículo 1 e o versículo 7, nós vamos ver que Jó ele tem o desejo de morrer, quando ele diz: a minha vida é um tédio, extravassarei a minha queixa, falarei da minha amargura, direi a Deus: não me condenes, mostre-me por que estás em disputa comigo. Sentes prazer em me oprimir, em me desprezar a obra das tuas mãos e em favorecer o plano dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Vê tu como vê o homem? Os teus dias são como de um frágil ser humano? Os teus anos se passam como os anos de um homem? Buscas informações sobre a minha maldade e averiguas o meu pecado, mesmo sabendo que não sou ímpio e que ninguém me pode livrar da tua mão? Então vamos ver que Jó, aqui ele questiona, colocando para fora ali a dor da sua alma. Então Jó ele declara que tem nojo da sua própria vida. Ele prefere a morte, e ele implora para que Deus não o trate como um homem perverso e pede que lhe revele acusações contra ele. Essa é quando estamos passando por dificuldade, o que nós queremos saber queremos ouvir o Senhor muitas das vezes, e o silêncio, Deus está trabalhando no silêncio, mas Jó aqui ele está no momento de aflição, de dor da sua alma, e ele quer saber o que aconteceu. Vamos ver que ele se coloca diante do Senhor em sinceridade, mesmo diante de tanta dor. Jó ele vai manter a consciência de sua integridade moral para Deus, perante Deus. Ele vai ser sincero e falando com o Senhor. Ele não vai se passar como alguém que não está escondendo a sua dor, mas não, ele vai expressar a dor da sua alma, ele vai ser sincero com o Senhor. Nós vamos ver mais à frente que ele vai falar sobre que Deus ele é o arquiteto da vida. Quando lemos lá no versículo, a partir do versículo 8 até o 17, ele diz: foram as tuas mãos que me fizeram e me deram forma, e agora te voltas para me destruir? Lembra-te de que do barro me formaste, agora queres devolver-me ao pó? Não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervo me teceste. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado o meu espírito. Contudo, ocultaste essas coisas no teu coração. Bem sei que este foi o teu plano. Se eu peco, tu me observas e não me inocenta da minha maldade. Se for culpado, ai de mim. Mesmo se for justo, não poderei levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para o meu sofrimento. Se a minha cabeça se exaltar, tu me caças, como um leão feroz. De novo ages com poder contra mim. Tu trazes novas testemunhas contra mim e aumentas a tua ira. Males e lutas me assolam. Então aqui, ele vai reconhecer que o Senhor é o arquiteto da vida. Jó ele lembra de como Deus o formou
né, com extrema perfeição e cuidado. Então, pele, carne, ossos e fôlego. E nós vamos ver aqui que ele não entende, né, como o mesmo Deus que criou com tanto amor, agora se volta contra ele como um inimigo implacável. Né? Esse é o mistério, né, de Deus. Ele não entende, porém, ele não vai negar, ele não vai. E aqui ele já expressou a dor da sua alma, aqui ele reconhece a soberania de Deus, a maravilhosa criação, que Deus criou pele, carne e osso e deu fôlego de vida a ele, né? Mas ele não continua não entendendo realmente porque tudo isso está acontecendo. No outro ponto, a partir do versículo 18, nós vamos ver o desespero diante da morte, onde ele diz, a palavra do Senhor diz: por que me tiraste do ventre? Ah, se eu tivesse morrido e olho algum me tivesse visto. Seria como se eu nunca tivesse existido e do ventre teria sido levado para a sepultura. Não é curta a minha vida para deixar-me para que eu me alegre pelo menos um pouco, por um pouco, antes que eu seja levantado para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas, terra de trevas, densas como a própria escuridão, terra da sombra terrível e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Então aqui nós vamos ver que Jó, ele vai estar questionando, ele vai estar falando a respeito de o desespero, né, diante da morte. Ele vai questionar o seu nascimento, onde ele fala que ele foi consumido pela aflição. Né? Jó ele se pergunta por que ele nasceu. Ele vai questionar o motivo dele ter nascido e por que ele não morreu quando ainda ele estava no ventre, né? E dali ele ia direto para a sepultura. Então essa é o que Jó está passando nesse momento de aflição, e é o que ele está falando com Deus, né? Questionando ali o seu nascimento. E a visão que ele tem do Seol, né? Ele descreve o mundo dos mortos, né? De maneira sombria e melancólica, né? Caracterizando-se como um lugar de trevas e escuridão, né? Tipo da compreensão, né, limitada do Antigo Testamento, antes da revelação de Cristo Jesus. Então, antes da revelação de Cristo Jesus, muitos tinham ideia, né, do mundo da onde os mortos eram levados, de uma forma aonde era um lugar sombrio, né, que todos iam, né, muitos iam para o inferno, iam para o céu, e nós vamos ver que tudo isso, depois de Cristo Jesus, as coisas vão mudar. Né? Nós vamos ver, vamos aprender, né, com Jó, a respeito de alguns temas centrais. Esses temas são a dor do silêncio. Né? O texto ele ensina que fazer perguntas a Deus, né, faz parte da experiência humana em tempo de crise. Quem nunca perguntou ao Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por essa situação? Muitos perguntam, e depois nós vamos perguntar para que nós estamos passando. Então a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de continuar dialogando com Deus, mesmo quando ele parece distante, mesmo quando pareça que tudo está indo, não está indo bem, mas é a gente se manter, né, continuar ligado no Senhor, continuar falando com Deus. Nós vamos ver, aprender também, né, a soberania na formação. Então a poesia de Jó, sobre como foi formado no ventre, nos lembra da nossa existência, né? Não é fruto do acaso. Deus ele é o criador, né, intencional. Ele é o criador, é ele que deu a vida, é ele que criou pele, nervos, é ele que soprou, né, o fôlego de vida nas nossas narinas, é ele que formou os nossos ossos, é ele que formou tudo. Né? Mas nós vamos ver que em tudo isso há uma esperança. E essa esperança, no meio do sofrimento, está em Cristo Jesus. Aonde o Senhor Jesus, aonde esse capítulo ele vai terminar na escuridão,
Mas a mensagem central do Evangelho nos dá uma esperança muito maior. Porque o próprio Jesus Cristo, ele sofreu por nós e venceu a morte, transformando o que era medo do desconhecido em vida eterna. Então, que nós possamos depositar a nossa esperança em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Ele fez uma promessa e foi preparar lugar para todos nós. E sabemos que se a nossa vida findar aqui, e se nós estamos em Cristo Jesus, nós estaremos com Ele na glória, estaremos com Ele, né, na vida eterna. Então, que no dia de hoje nós possamos continuar com essa esperança, mesmo no meio de dificuldade, mesmo no meio da dor, mesmo no meio difícil, que nós possamos estar vivendo dias difíceis, mas que nós possamos continuar firmados em Cristo Jesus, crendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é através de Jesus que nós vamos ao Pai. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.